Nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você faz um debug de um programa, tá? Esse código aqui que está aqui na tela, ele é de um programa, né? Que o objetivo dele é gerar um GIF animado, tá? Vou mostrar para vocês que GIF que ele gerou no final das contas, tá? Para você entender um pouco mais assim do programa. Eu tenho esse GIF aqui que foi gerado pelo programa, né? Esse out.gif aqui, e eu vou abrir ele aqui no navegador. Consegue observar? Esse aqui é o GIF, tá? Que foi gerado pelo aquele programa. Então, veja, esse código aqui, ele faz parte do livro, né? Que eu estou utilizando como tutorial para este curso, que é o livro do The Go Programming Language. Tá? É um dos livros aí mais, vamos dizer assim, mais importantes, né, da linguagem de programação Go, porque foi escrito por alguns dos desenvolvedores, né, pelo Carnegie, inclusive. Tá? Então, se você quiser entender mais esse código, você pode tanto olhar ele no livro, quanto você fazer o debug dele. Tá? É uma forma que eu uso para entender um código aí, né, algo que eu não construí. Tá? Então, nesse vídeo, só vou mostrar para vocês como é feito um debug usando o VS Code, né, de um código de um programa em Golang, tá? E, eventualmente, talvez no futuro eu possa explicar um pouco mais desse código, tá? Mas a ideia aqui é só mostrar mesmo como que você pode fazer o debug, tá? Então, observa, bom, é um programa Golang com a estrutura básica, né? Ele está no pacote main, e ele tem aqui uma função main que chama uma outra função que é essa função aqui, lisajors, tá? E essa função ela é definida aqui embaixo, tá? Ela recebe um objeto do tipo writer, né, que vai escrever o arquivo GIF no final das contas, tá? Como que isso acontece? Acontece depois que o programa foi executado, né? Ou melhor, depois que você codificou e fez o build dele, você pode utilizar esse operador aqui, ó, esse operador maior aqui, para indicar qual é a saída do arquivo. Tá? No caso, tem que ser um GIF para você conseguir gerar. Tá bom? Então, como que a gente pode fazer um debug desse programa aqui? A primeira dica que eu vou te dar, tá? É cuidado com o local de armazenamento do programa. Tá? Aqui no caso eu estou utilizando o macOS, mas isso pode acontecer no Windows ou pode acontecer no Linux também. Eu estava utilizando antes, né, eu estava fazendo toda a programação dentro de um diretório, dentro de uma pasta que estava dentro de uma subpasta, que estava dentro de uma pasta, né, do Google Drive, tá, ou do Dropbox. Então esses programas, o Google Drive, Dropbox, esses programas né, que fazem armazenamento em nuvem, eles têm algumas permissões específicas dentro do sistema operacional. E que quando eu estava executando, o VS Code não tinha permissão para executar, ele dava alguns erros muito estranhos, tá? Perdi horas tentando entender isso aí. E no final eu resolvi tirando o projeto de dentro dessa pasta lá do Google Drive. Tá? É por isso que executou aqui corretamente. Bom, então o que você faz? O primeiro passo é você definir onde você vai colocar o breakpoint. Tá? O breakpoint eu vou colocar aqui na função main, tá? E a partir aqui da chamada dessa função, nós vamos utilizar um recurso que é o step into, ou seja, nós vamos adentrar na função e vamos passar em cada uma dessas linhas aqui e ver alguns valores de variáveis que são interessantes, tá? Bom, colocado o breakpoint, você vem aqui no menu Run, Start Debugging. E é basicamente só isso, tá? Pode acontecer do VS Code pedir para você criar um arquivo do tipo JSON, tá? Um arquivo de configuração. E aí você pede para o VS Code criar automaticamente, tá? E aí se você tiver que fazer alguma adaptação nesse JSON, você faz, mas normalmente não precisa fazer nada, tá? Então eu reforço que a maior dica aqui é onde esses arquivos estão, tá? O VS Code ele precisa ter permissão para poder realmente, de fato, executar o programa ou fazer o debug, tá? Então, uma vez executado, o breakpoint, então, o programa parou aqui nessa linha,
né, na chamada da função Liouville. E você pode utilizar então essas opções aqui em cima, aqui, ó, tá? O continue, o step over, o step into e o step out, tá? Então, vamos utilizar aqui então o step into para entrar dentro do programa, tá? Você pode utilizar aí a tecla F11, tá? Mas aqui eu vou usar o botão assim porque acho que fica mais didático dessa forma. Clico aqui em step into e ele já entrou aqui no cabeçalho da função, tá? E agora aqui eu vou seguindo com o step over, né, ou com F10. Então aqui foi definido as constantes e tal, e aqui ele parou na primeira linha que é a frequência. Se a gente quiser ver o valor dessa variável frequência aqui, é só a gente andar mais um pouco, né? Então, step over. E tá aqui, ó. Ele já mostra aqui do lado, tá? No local das variáveis aqui, o valor dessa variável frequência, tá? Nada mais é do que um número randômico, né? Do tipo de ponto flutuante que foi gerado, tá? E foi armazenado aqui. Opcionalmente, você pode passar o mouse em cima da variável e ele mostra também, tá? Ambos os recursos funcionam. Se você quiser ficar monitorando essa variável, por exemplo, essa variável de frequência, ao longo de toda a execução do código, você pode colocá-la aqui dentro de watch também. Tá? Você coloca aqui frequência e aí você consegue ficar monitorando ela. Tá? Então esse é um outro recurso também. E aí você continua. Né? Step over. Ó, gerou aqui um outro objeto, né? Um objeto de animação, que é uma struct. Tá? Isso é uma estrutura de dados que nós vamos estudar mais à frente, tá? Mas ela é muito parecida com o struct da linguagem C. Continuando, variável phase, e aí depois ele vai entrar aqui dentro desse for. Tá? E nesse for ele vai iterar aqui um número de n frames, que no caso aqui foi definido como 64. Tá? Se você quiser ver o valor dessa variável aqui, ó, em n frames, você pode também colocá-la aqui no watch. Tá? Aqui, ó, n frames. Tá. Aqui ele não vai mostrar por conta do escopo, tá, da variável. Tá? Mas é só você continuar aqui, tá? E você vai passando, né, o mouse em cima das variáveis e ele vai mostrando aí os seus valores, tá bom? Tá? Então ele vai fazer uma iteração aqui, observe que é um loop dentro do outro, né, um for dentro do outro. Tá? Então ele vai fazer esse loop externo aqui 64 vezes, tá? E à medida que ele vai interagindo aqui no laço, ele vai atualizando algumas variáveis que diz respeito ao frame, né? Ele vai gerar o quê? 64 imagens e vai sobrepondo essas imagens para dar o efeito da animação. Essa que é a ideia aqui desse programa, né? Que gera um GIF, tá? E aí você pode, né, ir passando, um a um, tá? Usando o Step Over. Se você tiver curiosidade, por exemplo, para saber assim, mas eu quero saber como que funciona essa função seno aqui da matemática, tá? Então você chega até ela e quando o breakpoint, né, quando o cursor parar em cima dela, você utiliza a função step into e ele vai entrar dentro da função, quer ver? Tá lá. Entrou dentro da função seno, tá? É uma função que recebe um float, retorna outro float também. E aqui a gente pode continuar, tá? Como esse valor aqui deve ser um valor booleano, né, que resultou em false, então ele não chamou uma outra função aqui, tá? Ele retornou uma outra função de seno aqui, tá? Que nós podemos entrar dentro dela também utilizando aqui o botão Step In. Tá? E aqui aqui você continua, tá? Vai utilizando o Step Over e vai aprendendo um pouquinho mais a função. Então, como o Golang é uma linguagem open source, então a gente consegue entender aí, né, basicamente toda a linguagem, né, todas as suas funções internas, né, porque é tudo de código aberto, então a gente consegue ver. Então esse é um recurso bem interessante que você pode utilizar aqui dentro do Visual Studio. Tá? Vai passando, executou a função seno e retornou. Tá? Mesma coisa aqui, você pode entrar dentro dessa função setColorIndex, step into, e aí você vai navegando por ela e vai entendendo o que faz essa função, certo?
Então essa é a dica que eu queria deixar aqui, né, como usar o debug para entender programas que são um pouco mais complexos, né? E nos próximos vídeos nós iremos dar continuidade aos tutoriais. Eventualmente, se houver tempo, a gente vai discutir um pouco mais aqui desse código, né, que gera essa animação. Mas por hora é isso. Tá? Então até o próximo vídeo.